Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos História. O tema de hoje: quem matou Rosa Luxemburgo? No dia 15 de janeiro de 1919, portanto há 100 anos, eram assassinados brutalmente Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, os dois principais dirigentes do Partido Comunista Alemão, fundadores da Liga Espartaquista, que daria origem àquela agremiação revolucionária alemã. Karl Liebknecht e Rosa Luxemburgo tiveram um papel fundamental na história do movimento socialista. E é necessário conhecer a história dessa grande personagem, Rosa Luxemburgo, nascida na Polônia, mas que fez toda a sua atividade política na Alemanha, para compreendermos por que a sanha assassina se voltou contra essa mulher. Rosa Luxemburgo teve um papel fundamental no movimento operário e social-democrata alemão e europeu desde o início do século XX. Escreveu muitos artigos, muitos ensaios, estudou temas relevantes do marxismo, da economia, da política, tinha uma produção própria de intensidade e amplitude inquestionáveis. Por muitos é considerada a principal dirigente revolucionária do século XX, a principal mulher a desempenhar um papel de direção revolucionária, socialista no século XX. Rosa Luxemburgo se destaca por ter se alinhado às posições contra a guerra quando se aproxima o primeiro grande confronto mundial. A posição clássica do movimento social-democrata, até então um movimento unificado no início do século XX, a posição histórica desse movimento em relação à guerra era, em caso de explodir uma confrontação armada entre os diversos estados capitalistas, o papel da esquerda era declarar guerra à guerra, era votar contra os créditos militares, era conclamar a população a sabotar os esforços militares e era aproveitar a crise que se abriria no caso de um confronto entre os estados capitalistas para buscar as oportunidades da eclosão de uma revolução proletária, de uma revolução socialista. Essa era a posição que predominava na social-democracia europeia e, em especial, no SPD, no Partido Social Democrata Alemão, ao qual tanto Rosa Luxemburgo quanto Karl Liebknecht estavam inscritos. No entanto, na medida em que se aproximavam os acontecimentos que levariam à Primeira Guerra Mundial, eclodida em 1914, começa uma profunda divisão no movimento social-democrata. Um setor desse movimento majoritário, que comandava os principais partidos sociais-democratas da Europa, decide mudar a posição clássica da social-democracia. A posição passa a ser não mais a de guerra à guerra, mas de a pátria acima da classe, ou seja, que cabia aos partidos sociais-democratas, em primeiro lugar, defender os interesses nacionais e não os interesses dos trabalhadores, ainda que isso levasse a um conflito entre trabalhadores de diversas nacionalidades, uma vez que os soldados, evidentemente, eram convocados sempre entre os integrantes da classe trabalhadora. Pouco a pouco, as direções principais dos partidos sociais-democratas europeus se vinculavam menos aos interesses estratégicos da classe trabalhadora de seus países e mais em função dos objetivos das suas burguesias nacionais. E, portanto, isso levou a que um setor da social-democracia, setor majoritário, eu repito, assumisse uma política de favorecimento à estratégia belicista das suas respectivas burguesias nacionais. Isso levou, por exemplo, o Partido Social Democrata Alemão, em 1914, a votar favoravelmente aos créditos de guerra, o que permitiu ao Estado alemão desencadear sua participação na Primeira Guerra Mundial. Apenas Karl Liebknecht vota contra os créditos de guerra. Militante social-democrata, filho de um histórico militante, de um histórico dirigente da social-democracia alemã da época de Marx e Engels,
Karl Liebknecht vota contra os créditos de guerra e se dirige ao povo para denunciar aquela votação pró-guerra da social-democracia como uma traição aos trabalhadores. Rosa Luxemburgo está alinhada às posições de Liebknecht na Alemanha. E quem comanda esse setor dissidente da social-democracia europeia é Vladimir Lenin, o principal dirigente revolucionário russo que iria dirigir a Revolução de Outubro de 1917 e que naquele momento era o principal comandante do Partido Bolchevique e certamente a figura mais influente na esquerda revolucionária que se contrapõe à social-democracia. É tão forte essa contraposição, essa divisão no seio da social-democracia, dividindo reformistas de um lado, depois chamados apenas de sociais-democratas, e revolucionários de outros, que dariam origem à Terceira Internacional, à Internacional Comunista e aos partidos comunistas da Europa. Era tão forte o confronto que, por exemplo, na Alemanha, quando começa a guerra, tanto Karl Liebknecht quanto Rosa Luxemburgo são presos. Apesar de ser deputado, Karl Liebknecht passa 2 anos e meio na cadeia. Rosa Luxemburgo, quase 4 anos na cadeia. Exatamente porque eram contra a guerra. Eram governos conservadores que então dirigiam a Alemanha. Era o governo do Kaiser. A Alemanha era um império, mas a social-democracia alemã, a maioria da social-democracia alemã, estava alinhada com as posições da burguesia do seu país e não moveram uma palha contra a prisão de Liebknecht, de Rosa Luxemburgo e de outros revolucionários que se opunham à guerra imperialista e que faziam conclamações à paz e à transformação da guerra interimperialista em revolução proletária, em um levante contra os governos burgueses de seus países. É uma ruptura, portanto, profunda no seio da social-democracia. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, a Europa está profundamente influenciada por 2 fenômenos, entre outros. O principal desses fenômenos, a eclosão da Revolução Russa em 1917. Lenin, fiel à estratégia que havia desenhado de guerra a guerra, orienta o Partido Bolchevique a se aproveitar do colapso russo em função da Primeira Guerra Mundial para organizar trabalhadores, camponeses, soldados para o levante armado que em outubro de 17 faria sucumbir o governo burguês de Kerensky, estabelecendo pela primeira vez na história um governo de caráter proletário, de caráter socialista, dirigido pelo Partido Bolchevique. Esse foi um primeiro grande fenômeno a influenciar o conjunto da classe trabalhadora europeia e em especial da classe trabalhadora alemã. O segundo fenômeno, a derrocada brutal do Império Alemão. A Alemanha era um país que se industrializava aceleradamente desde o final do século XIX, era um país que tinha vivido tardiamente sua unificação, era um país armado, bem armado, com sólida massa crítica cultural, um celeiro de quadros científicos e culturais. A Alemanha era o país fundamental da Europa e ela entra numa derrocada brutal depois de derrotada pela aliança entre França e Inglaterra no confronto mundial, na Primeira Guerra Mundial, como entrou para a história esse episódio. Essa derrocada alemã é um fenômeno de grande alcance porque ela coloca em risco, pela primeira vez, o capitalismo numa potência avançada. Não era como a Rússia, um país atrasado, um país periférico do capitalismo. Não, a Alemanha era um país central do capitalismo. E a derrocada do país depois da guerra, a destruição da sua economia, das suas instituições, permite o avanço de um poderosíssimo movimento revolucionário dirigido pela Liga Espartaquista de Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht. A Liga Espartaquista ela é produto da cisão da social-democracia em função da discussão sobre o que fazer com a Guerra Mundial. E depois viria a se transformar no Partido Comunista Alemão, conhecido pela sigla em alemão de KPD. Dirigidos pela Liga Espartaquista, os trabalhadores, em especial das grandes cidades alemãs, entram em greves, lutas sociais, movimentos insurrecionais, criam conselhos de trabalhadores
aproveitando-se do exemplo da Revolução Russa, conselhos de trabalhadores são criados em grandes cidades alemãs, e em especial em Berlim, que era o epicentro desse processo revolucionário que estava em curso na Alemanha. O desmonte da Alemanha é tão poderoso que o império cai. O Kaiser é obrigado a emigrar, a fugir do país. E o governo daquele país maltrapilhado, daquele país feito em pedaços, cai nas mãos da social-democracia alemã. Cai nas mãos de uma trinca de dirigentes sociais-democratas que passariam a dirigir o país e que fundariam a chamada República de Weimar. Cai nas mãos de Friedrich Ebert, cai nas mãos de Philipp Scheidmann e cai nas mãos de Gustav Nosk. Essa trinca passa a dirigir o país. Friedrich Ebert é o grande líder da social-democracia alemã naquele momento e é o homem que dirige o Estado alemão depois do colapso que levaria ao fim do Império, a abdicação do Kaiser e seu exílio. A social-democracia alemã, ao invés de buscar algum tipo de pacto com os trabalhadores insurgentes, ao invés de buscar transformar aquele momento histórico em uma situação que levasse à superação do capitalismo na Alemanha, não, a social-democracia faz ao contrário. A social-democracia se alia, mantém sua aliança com a burguesia alemã, aliança essa forjada durante a guerra, e a social-democracia assume como sua principal tarefa reprimir de forma sanguinária, se preciso fosse, o movimento dos trabalhadores, o movimento revolucionário, a Liga Espartaquista. É tão profundo esse compromisso da social-democracia, da maioria da social-democracia, porque havia dissidentes entre os sociais-democratas, era tão profundo o compromisso da maioria da social-democracia alemã em reprimir a revolução, em reprimir os trabalhadores, que ela convoca para formar as forças militares do novo governo os antigos Freikorps, os bandos paramilitares do exército monárquico que haviam servido sobre as ordens do Kaiser. Tropas que depois viriam a servir de plataforma para a ascensão do nazismo. São a essas tropas, aos Freikorps, que recorre a social-democracia alemã para reprimir o movimento revolucionário, para reprimir a Liga Espartaquista, para reprimir os comunistas alemães. A social-democracia passa a ver, neste contexto, Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht como inimigos a serem abatidos. Como inimigos a serem abatidos dentro de uma estratégia que levasse à derrota da Revolução Alemã. A repressão contra os trabalhadores é gigantesca. Cansados da guerra, sem uma organização partidária forte como a que haviam tido os trabalhadores russos com o desenvolvimento do Partido Bolchevique, divididos, ainda sem experiência acumulada ao redor da Liga Espartaquista, o fato é que os trabalhadores alemães não suportam manter o clima de confronto contra o governo burguês de Ebert, Scheidmann e Nosk, e a revolução vai perdendo força. E no dia 13 de janeiro de 1919, a insurreição em Berlim é derrotada, os conselhos são esmagados, as forças revolucionárias são praticamente dissolvidas pela ação do governo de Ebert e Scheidmann e pelas operações dos Freikorps dirigidos por esse governo. Mas não bastava derrotar o movimento revolucionário e insurrecional dos trabalhadores de Berlim. Era fundamental, na lógica do governo social-democrata, ceifar as cabeças de Rosa e Liebknecht. E assim o fazem. No dia 15 de janeiro de 1919, ambos são detidos pelos Freikorps, torturados, trucidados e mortos a tiros. Seus corpos foram jogados, um no rio, outro nas ruas. Criaram falsas versões, porque fake news não é uma novidade inventada pelo Bolsonaro ou pelo Trump. Fake news também foi a arma da social-democracia alemã para relatar como teriam sido mortos Liebknecht e Rosa. As narrativas, então, contadas pelo governo de Ebert, Scheidmann e Nosk, era de que Liebknecht teria sido abatido enquanto tentava fugir de uma ordem de prisão. O corpo de
Liebknecht foi encontrado 2 semanas depois de seu assassinato e essa foi a versão que tentaram imputar. Enquanto Rosa Luxemburgo teria sido linchada por alemães insatisfeitos, furiosos com sua posição contra a guerra, por ela ser polonesa e judia e, portanto, por ser uma traidora da pátria alemã e, nesse sentido, teria provocado uma revolta de cidadãos alemães que a teriam linchado. Versões falsas e mentirosas construídas pela imprensa social-democrata e burguesa daquele país, com o único motivo de lavar as mãos sujas do sangue comunista, do sangue de Rosa e Liebknecht, as mãos de Ebert, Scheidemann e Nosk. Esse seria um episódio dramático na história do movimento operário alemão e do movimento socialista europeu. Porque a social-democracia alemã, com essas mãos sujas de sangue, seguiria num caminho de divisão e ódio até a ascensão de Hitler. Para vocês terem uma ideia, essa mesma social-democracia de Scheidemann, Nosk e Ebert apoia em 1932 a eleição de Hindenburgo para a presidência da República. E Hindenburgo, um velho marechal do exército imperial, seria quem apontaria Hitler como chanceler alemão, dando origem ao Reich e, portanto, à ascensão do nazismo ao poder. Para a social-democracia alemã, entre os anos 10 e os anos 30, o inimigo principal não era a burguesia alemã, o inimigo principal não era o império, o inimigo principal não era a aristocracia, o inimigo principal eram os setores revolucionários da classe trabalhadora alemã que tinham em Rosa Luxemburgo sua grande dirigente. Portanto, respondendo ao título desse programa, Quem matou Rosa Luxemburgo, poderíamos responder, ainda que os autores materiais desse homicídio tenham sido soldados e oficiais dos Freikorps imperiais, em especial o réu confesso, capitão Pabst, os autores reais da ordem de assassinato de Rosa e Liebknecht, a mão que balançou o berço desse assassinato, essas mãos são da social-democracia alemã. São as mãos de Ebert, Scheidemann e Nosk, num crime jamais reconhecido pelo Partido Social Democrata em toda a sua envergadura, mesmo nos dias de hoje. Aqui encerro minha exposição de hoje. Antes de encerrarmos o programa, 2 mensagens importantes. A primeira delas, não deixem de fazer uma assinatura do canal do Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma, vocês poderão assistir nossas transmissões ao vivo, bem como pesquisar e assistir, evidentemente, edições anteriores, tanto do programa 20 Minutos, quanto de outros programas da TV Opera Mundi. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeos, para fazer comentários, inclusive para contribuir financeiramente para o canal do Opera Mundi através do Super Chat. Segunda mensagem, peço a vocês que façam uma assinatura solidária do Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos leitores e espectadores pagam para que nós possamos ter os recursos necessários ao desenvolvimento de um trabalho jornalístico de qualidade e independente, para que nós possamos travar a batalha cotidiana de informação e ideias contra a imprensa de direita, para que nós possamos participar ativamente com o trabalho jornalístico da resistência contra essa onda conservadora que ataca o nosso país e o mundo. Para ter mais informações sobre a assinatura solidária, www.operamundi.com.br/apoio. Vou repetir, www.operamundi.com.br/apoio. Nesse endereço, vocês poderão obter mais informações sobre a assinatura solidária e realizá-la. É muito importante para nós, é muito importante para o futuro da imprensa independente. Termino agradecendo a todos que nos acompanharam nessa sexta-feira e voltaremos a nos ver na próxima segunda com o 20 Minutos Nacional. Um grande abraço e até lá!